iniciando mais um vídeo do Regional para o Universal, um canal que é comprometido com a verdade. Então, assistiram a saga do frigorífico vacariense até aqui? Hoje iniciamos então a parte que se refere à falência do frigorífico vacariense S.A., um frigorífico exportador de carne de cortes congelados para o mercado comum europeu, para os países árabes e para um total de 23 países em 4 diferentes continentes. Muito bem. Vamos começar lendo uma notícia sobre a falência do Friva. Jornal Correio Vacariense. Vacaria, sábado 17 de julho de 2010. Essa edição desse jornal, cuja a manchete principal é: Friva não vai ser reaberto, diz gerente da empresa. Essa é a principal manchete desse jornal, Correio Vacariense, um jornal tradicional em Vacaria. Nesse mesmo jornal aqui está a matéria do lançamento do livro, né? Essa matéria foi escrita quando nós lançamos o livro, O Frigorífico Vacariense, conta a história do Friva. O livro conta a história do Friva. Muito bem. Então, aqui nessa notícia, a professora Isabel Carneiro de Almeida lançou nesta sexta-feira, dia 16 de julho de 2010, o livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. A obra é o resultado do curso de mestrado em História realizado na Universidade de Passo Fundo. Através de uma densa pesquisa, Isabel relata com detalhes a história do frigorífico Vacariense S.A. Conte-nos o que a levou a desenvolver esta obra. A obra é produto do mestrado em História na Universidade de Passo Fundo. O projeto foi iniciado na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O professor doutor Martin Dreyer, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, perguntou-me se havia um moinho em Vacaria que eu pudesse pesquisar. Então vim pensando no ônibus durante a viagem. Lembrei-me do frigorífico que estava fechado e que era possuidor de uma história interessante, pois havia acompanhado o processo de falência, pois realizei laudos periciais referentes a ações trabalhistas. Então, como trabalhadora autônoma, na época eu era perita judicial e eu fiz cálculo em 45 processos da massa falida. Mas nunca trabalhei na indústria, né? Nunca fui funcionária do Friva. Atuei apenas como perita judicial, nomeada pelo Fórum de Vacaria Vara Civil. Durante o processo havia um questionamento especial. Por que o Friva havia sido instalado em Vacaria? As pessoas estavam indignadas pela falência do Friva. Os desafetos eram muitos e os comentários também. Assim, fiquei interessada em resolver esse problema. Fiz o projeto, solicitei licença ao síndico da massa falida, Sr. Luiz Walter Cairon. A documentação do Friva para pesquisa de mestrado, que também solicitou ao juiz e ao Sr. Armito Pereira dos Santos, maior acionista do Friva. Todos permitiram. E o Sr. Ivani Costa, que sempre trabalhou lá, alcançou-me os documentos necessários. Permitiu que eu pesquisasse toda a documentação, sem restrições.
No que consiste a obra O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro 1964-1997? A obra consiste em uma história empresarial de sucesso por 30 anos. A história do Friva, Frigorífico Vacariense S.A. Sua origem, suas instalações detalhadamente descritas, os depoimentos de alguns trabalhadores, de alguns acionistas e de pessoas ligadas a ele por laços de negócios ou de família que se entrelaçaram na forma de desenvolver um projeto de trabalho. Também traz o contexto brasileiro em que surge o Friva. Descreve a matriz produtiva de vacaria, revela o relacionamento dessa empresa com o governo militar 1964 ao 1985. Trata do desenvolvimentismo e do papel do Estado na economia, em prol da família, trabalho e progresso. Tripé esse que fundamenta a construção do Friva e posterior manutenção. O papel das instituições no processo consolidando a industrialização no Brasil, numa economia regida pela intervenção estatal. Instituições essas como o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, Cibrasen, Companhia Brasileira de Armazenagem. Muito bem. Esta foi a entrevista que o Correio Vacariense fez na época do lançamento do livro, a autora do livro, que é essa pessoa que vos fala. Iniciamos. Friva não vai ser reaberto, diz gerente da empresa. A reportagem do jornal Correio Vacariense visitou nesta semana as instalações do Friva, um frigorífico de grande potencial que por muito tempo gerou empregos e ativou o crescimento econômico do município. As instalações que seguem abandonadas estão sob os cuidados de Vani Costa, gerente da empresa desde 1984. Segundo Costa, o proprietário atual do Friva é o empresário paranaense Rui Senf, que pretende vender o frigorífico. O seu Rui arrematou a empresa em 2007. Na época ele comprou porque parecia ser um bom negócio. Mas depois, quando ele viu que a reabertura seria mais complexa do que ele imaginava, decidiu vender, disse. Ainda de acordo com Costa, o proprietário da empresa já recebeu propostas de vários frigoríficos brasileiros, mas até hoje nada foi consumado. O Rui já recebeu propostas de frigoríficos grandes. A última foi de uma empresa da região de Brasília, que tem interesse apenas no maquinário, revelou. Costa contou que o local passou por algumas reformas e as máquinas estão desativadas desde o desligamento. No entanto, tudo está em condições de uso. Até o fechamento desta edição, a equipe de reportagem do jornal Correio Vacariense tentou entrar em contato com o empresário Rui Senf, mas a única informação é que ele estava no exterior. Bom, essas foram as notícias do dia 17 de julho de 2010, nesse jornal que foi fundado em 1974. Fazia um ano aqui que o Friva abatia, né? Então fazia um ano que o frigorífico havia aberto, estava batendo, estava vendendo carne congelada e esse jornal Correio Vacariense foi fundado em 1974. Muito interessante. Esse jornal várias vezes cobriu matérias, né? Inclusive eu trabalhei como repórter aqui em Vacaria para o Pioneiro de Vacaria, o Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, faz parte do grupo RBS, e eu trabalhei aqui por 4 meses. E então eu enviava as reportagens para o Pioneiro, né? Era correspondente do Pioneiro por 4 meses aqui em Vacaria. Somente uma curiosidade, enfim, faz parte da vida. Mas o que eu quero trazer para vocês então é a falência do Friva, né? Digamos assim, estamos chegando
nos finalmente aqui, né, da nossa obra, né, que levou aí acho que a gente tem em torno de 12 vídeos, mais ou menos, e assim a gente não explorou tudo que tinha para explorar nesse conteúdo aqui de um livro que parece tão pequeno, né? Tem, deixa eu ver, somente 231 páginas tem esse livrinho aqui. Mas vocês viram a quantidade de material, a riqueza de material, as tabelas, né? Os números, as análises que são possíveis, né? Um trabalho de mestrado, e aqui fica a minha colaboração para a importância que é de se manter o mestrado em História, né? Porque se as licenciaturas estão fechando, imagina as pós-graduações. Mas o meu apelo aqui como profissional da área de humanas, o meu apelo, para que não se fechem todos os cursos de História e para que não se fechem a pós-graduação em História. Muito pelo contrário, para que seja fomentado o estudo de História, para que seja mantido o patrimônio histórico, porque a nossa memória, história e patrimônio é fundamental para nós, seres humanos, inclusive para a ciência. Não existe ciência sem história, não existe. Não existe ciência sem indícios históricos daquilo que já foi criado, daquilo que já foi vivido, daquilo que já foi vivenciado. Não existe ciência sem história. A memória, história e patrimônio é muito importante. Vocês sabem que todo plástico, todo combustível fóssil, o combustível que nós utilizamos no nosso carro dia a dia, a gasolina, esses materiais de plástico, tudo isso é feito do petróleo. E o que é o petróleo? É o resultado de matéria orgânica criada pela extinção dos dinossauros. Percebe? Percebe? A importância de se conhecer a história. Se você não conhece, né, de onde está vindo a ciência, como é que tu vai prosseguir a ciência? Você tem que ter um histórico. É o mesmo que tratar uma doença. Você vai tratar uma doença, o teu médico, o primeiro dia que você chega no consultório, ele marca na fichinha dele todos os sintomas que você tem, os medicamentos que ele te deu, os exames que ele solicitou. Quando você volta para a segunda consulta com os exames, ele marca tudo que deu nos exames, ele vai formando um histórico. E quando você está uma vida inteira no médico, ele tem toda a tua história da tua saúde. E é por isso que ele consegue te tratar melhor. Agora imagina se ele não tiver histórico nenhum, exame nenhum, vai olhar para você e vai te curar? Vai receitar o remédio correto? Vai te indicar a cirurgia correta se não fizer um exame? O histórico é a história. A história é fundamental. A história é fundamental. Então fica aqui o meu apelo para que não se fechem os mestrados e doutorados em História, para que não se fechem as especializações. Eu tenho quase toda essa caminhada, só não tenho doutorado. O doutorado eu já fiz 3 disciplinas no doutorado em Educação, na URGS, como aluno ouvinte. Não entrei oficialmente no doutorado em Educação. Poderia tanto tentar uma vaga no doutorado em História ou em Educação, poderia. Inclusive as 3 cadeiras acredito que se encaixariam perfeitamente, porque História, Ciências Humanas também está bastante ligado à Educação, né? Mas se eu consigo hoje abrir um canal, se eu consigo fazer todas essas análises para vocês,
com base nesse objeto de estudos, é porque realmente eu estudei, é porque vale a pena estudar, é porque vale a pena o conhecimento. Então, encurtando para esse vídeo não ficar muito longo, porque o que eu quero é que vocês vejam depois as apresentações mostrando os dados, né? A gente sempre gosta de mostrar dados, vou trazer 2 gráficos para vocês, o da intervenção estatal e o da desintervenção estatal, né? Ao ser questionada quanto à falência, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a falência de um empreendimento tão grande quanto um frigorífico, dessas proporções, não pode simplesmente um fato isolado explicar. Ah, a pessoa quis dar um calote. Será? Será que uma pessoa que passou a vida toda construindo um empreendimento dessas proporções, que teve um alcance mundial, que teve um respaldo mundial, vendeu o seu produto para 23 países, essa pessoa iria querer falir um empreendimento desse? Faço essa pergunta para vocês. Alguém que criou desde o alicerce ao telhado e a comércio interior e expandiu para o comércio exterior e trazia visitantes de outros países para dentro da sua empresa, tanto é que tinha uma casa de hóspedes para recebê-los, e fazia um abate extremamente religioso para um país como Israel, que era um país extremamente religioso, que tem regras bem rígidas para o consumo de carne. Será que você iria dar um tiro no seu pé, depois de você construir toda essa grandiosidade, de você ter todo esse respaldo social, político e econômico, você iria querer destruir isso? Coloca aí na sua cabecinha e tenta expandir um pouquinho a tua cabecinha. Um ser humano portador de um patrimônio desse, que já era histórico, inclusive, que já tinha 30 anos de trabalho, ele vai querer destruir isso, vai querer que isso vire pó? Não, essa hipótese está descartada. Era a hipótese que a comunidade colocava para mim. Não, esse cara deu um calote. Esse cara deu um calote ou a situação em si proporcionou esse calote à comunidade? Infelizmente ou felizmente, não é apenas uma coisa tão simples assim, porque esse é um pensamento leigo, né? Esse é um pensamento grosso modo que a gente diz. Você olha para a situação e pensa, ele deu um calote em nós e foi embora. Mas ia embora para onde? Ia embora para onde? Se o sonho dele estava aqui, se ele construiu um sonho com a sua família, se ele veio do alicerce ao telhado e se expandiu com a sua família, obteve sucesso, porque ele iria querer regredir e destruir esse sonho e ficar mal visto na comunidade, para sua família e para todos? Essa hipótese está plenamente descartada, plenamente descartada. Nós vamos apresentar no decorrer desses vídeos, dos últimos vídeos da saga do frigorífico bacariense, que trata da falência, que é uma coisa complexa, não é uma coisa para qualquer um analisar, não é. As coisas são mais complexas que as pessoas pensam. Muitas vezes a pessoa não consegue explicar uma coisa que acontece na própria vida, no seu doméstico, na sua casa, na sua conta bancária. Tu imagina tu explicar o que aconteceu com o empreendimento dessas proporções, que faz parte de um período de industrialização no país.
que veio na carona das políticas públicas, que se estabeleceu, que se fortaleceu, que cresceu e que vem a decair quando essas políticas públicas modificam, quando o modelo se modifica. E aí eu faço assim, ó, porque eu venho com vocês aqui esse livro que eu apresentei no último vídeo, O Mundo é Plano, de Thomas L. Friedman, onde ele diz o mundo é plano, mas não é que a Terra é plana, não, a Terra é redondinha. Já é comprovado cientificamente. E não só por um cientista, mas por vários. Né? Começou lá, né, na Idade Média, os estudos, e está plenamente, né, comprovado que a Terra é redonda. Então não é essa a questão. Por que o mundo é plano aqui para Thomas L. Friedman? É uma breve história do século XXI, esse livro. Uma breve história do século XXI. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que a tecnologia interligou todo esse planeta aqui com cabos de fibra óptica por baixo dos mares, interligou tudo com sistema de satélites da Starlink acima do espaço aéreo, certo? E essa interligação deu tão certo que a comunicação viaja milhares, né, de bytes ou de dados ou do que vocês quiserem chamar de informações por segundo. É muito rápida a informação no mundo todo. Por isso que ele fez uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem. Ele quer dizer que o mundo é plano, mas não quer dizer que fisicamente o planeta não é redondo. Ele quer dizer que ficou tão fácil se comunicar, ficou tão fácil produzir, que o mundo é como se fosse plano, como se não tivesse que subir montanha, descer morro, e como se ele não fosse redondo, é como se ele fosse uma planície, muito simples de se locomover. Aqui como o local onde nós estamos, Campos de Cima da Serra, Vacaria é um local plano, só tem as coxilhas levemente, né? Levemente, ondulações leves, ó, que não dificulta tanto assim para a gente caminhar, ou para andar, ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta, fica muito simples. E é isso que ele quer dizer nessa metáfora, o mundo é plano, que ficou muito fácil se comunicar, ficou muito fácil produzir. Então eu vou ler um trechinho assim, ó, bem pequenininho, para vocês não perderem esse vídeo. Trecho bem pequenininho, onde ele explica o que ele quer dizer com isso, tá? Muito bem, vamos lá. Gênese. Gênese, vocês sabem que é a criação, é o início de tudo, né? A Gênese na Bíblia significa a explicação de como tudo começou. Muito bem. Surge a plataforma do mundo plano. Plataforma. Vocês aí já estão acostumados, né, a ouvir falar em plataforma, né? Muito bem. Então, vou ver aqui deixa eu apresentar para vocês aqui o meu mascote que não está aparecendo. A corujinha, né? Nós adotamos a corujinha como mascote no nosso canal. Canal YouTube História Legal. É uma corujinha que tem uma plaquinha dizendo sabedoria, ó, tá? Então todo canal tem o seu mascote. O nosso aqui é a corujinha que representa estudos sociais, história, geografia, ciências humanas. Ela representa a área filosófica, a área do pensamento. Porque vocês sabiam que a filosofia ensina a pensar? A filosofia ensina a pensar. E é isso que nós queremos com esse canal, te ensinar a pensar. Fazer você queimar a mufa, como diria o meu ex e falecido sogro Nelson Rodrigues Neri. Homenageando o seu Nelson agora, Rodrigues Neri, da fazenda Porteira do Leão, ele já é falecido, mas era uma pessoa muito culta, muito inteligente. E ele dizia, vamos queimar a mufa. O que é queimar a mufa? Pensar, gente, vamos botar
os neurônios aí para funcionar, senão a gente vai ficar estagnado, né? Então aqui a nossa corujinha simpática, linda, ganhei de um aluno, agora não vou lembrar qual aluna ou aluno, até estou lembrando que é uma aluna, mas eu não vou lembrar o nome dela agora. Vamos ver se eu consigo. Eu queria que aparecesse. Não vai aparecer. Acho que eu vou pôr aqui do lado. Aqui do lado ela vai aparecer. Olha só. Vamos ver a cabecinha. Ali, ó. Vamos deixar a nossa corujinha aqui. Dizendo para vocês aí, vamos queimar a mufa. Vamos pensar. Vamos falar então brevemente aqui quando surge a plataforma do Mundo é Plano. Aqui precisamos parar para fazer um balanço, porque a esta altura, meados da década de 1990, a plataforma para o achatamento do mundo já começa a emergir. Primeiro, a queda dos muros, a queda do muro de Berlim, entendendo? A abertura das janelas, o nascimento do Windows, o sistema Windows, que está aqui no notebook, que está em qualquer computador aí, né? O sistema deixa de ser branco e preto, né? E se transforma em janelas coloridas que você pode criar o que você quiser. Estamos no novembro. Vamos ver o que mais aqui. A digitalização do conteúdo e a difusão do navegador da internet, que é aquilo que eu acabei de dizer para vocês, milhares de quilômetros de fibra óptica interligando todos os continentes e países por baixo do mar. E muitos satélites interligando todo o planeta pelo espaço acima do aéreo. Muito bem. Então isso é a difusão do navegador da internet, gerar um grau inaudito de conexão irrestrita entre as pessoas. Depois, os softwares de fluxo de trabalho geraram um grau, inaudito de conexão irrestrita entre aplicativos, permitindo aos usuários manipularem todo o seu conteúdo digitalizado por meio dos computadores e da internet. Juntando esse grau inédito de comunicação interpessoal com todos esses programas de fluxo de trabalho entre aplicativos baseados na web, o resultado é uma plataforma global, inteiramente nova para as mais variadas formas de colaboração. Esse foi o momento genesíaco do aplainamento do mundo, quando esse começou a tomar forma. Ainda demoraria mais para que a convergência dos diversos elementos se consolidasse e a Terra efetivamente se achatasse. Mas foi nesse momento que as pessoas começaram a perceber que algo estava mudando. De repente, mais gente de mais lugares diferentes se deu conta de que podia colaborar mais com outras pessoas nos mais diversos trabalhos, compartilhando mais tipos diferentes de conhecimento numa escala sem precedentes. Foi a criação dessa plataforma, com todas essas peculiaridades, que constituiu a inovação crucial e verdadeiramente sustentável, que veio possibilitar esse chamado achatamento do mundo, conclui Craig Mundell, da Microsoft. Craig Mundell, da Microsoft. Muito bem. Aqui, então, está falando como que o mundo se achatou, não é que fisicamente ele se achatou, mas
ele facilitou tanto a criatividade, o trabalho, a distribuição do trabalho e interplanetária. Porque hoje as nossas empresas não são mais como era a do frigorífico. As nossas empresas hoje, elas são, a marca é criada num país, a produção é feita em outro país, o projeto é feito num terceiro país. Cada parte, dependendo do produto, é feito num país diferente. Então, mudou a configuração, mudou. Então, nós temos aqui um pedacinho. Esse livro aqui eu usei para cursos de administração de empresas, que eu lecionei na Unifacvest, em Lages. Trabalhei com curso de administração de empresas, trabalhei com curso de economia, trabalhamos com o curso de jornalismo, de pedagogia e de história. Como nós temos formação em duas áreas diferentes, administração de empresas, especialização em marketing, história com mestrado em história, então nós acabamos trabalhando em diversos cursos na Unifacvest. Agora não estou mais trabalhando lá, mas trabalhei 3 anos, aí saí porque fui embora, voltei, retornei para a Unifacvest, fiquei mais 1 ano e 5 meses, mudou toda. Pós-pandemia, o cenário das universidades mudaram completamente. Então, aí, agora a gente acabou saindo. Mas, usei esse livro para o curso de administração de empresas da Unifacvest e usei também um trecho muito especial que eu vou ler agora para vocês. Quando eu retornei de São Leopoldo para Vacaria, eu voltei para a sala de aula e já tinha os itinerários formativos. Um deles era propaganda e marketing. Então, como eu tenho essa formação, uma das turmas que eu tinha era de propaganda e marketing. Então, eu me concentrei nessa turma do ensino médio em marketing digital. Por quê? Porque o jovem, ele quer coisas, novidades. E eu estava enfrentando, quando eu voltei, eu fiquei remoto por um bom tempo ainda. Então, era um ensino remoto, eu tinha que chamar atenção. Então, o que eu disse? Não, o que eu vou ensinar para eles de marketing? Vou logo trazer o marketing digital, que eles vão gostar. Então, eu fundamentei uma parte usando esse livro aqui, inicialmente, e vou ler um pedacinho do texto. Cafezinho, ó, não se estresse, só um cafezinho. O monitor está pegando fogo. Você sabe como funciona um call center indiano? Durante as filmagens do documentário sobre terceirização, eu e a equipe de TV que me acompanhava passamos uma tarde no call center indiano 24/7, Customer, em Bangalore. O lugar parece uma mistura de alojamento universitário, misto e central de atendimento telefônico para levantamento de fundos para a emissora de TV pública local. São vários andares de salas cheias de uma garotada de seus 20 e poucos anos. Uns 2.500 ao todo, falando ao telefone. Alguns fazem chamadas para fora, a fim de vender de tudo, de cartões de crédito a minutos telefônicos. Muito bem. São encarregados de receber as ligações para dentro que abrangem desde o extravio de bagagem dos passageiros de companhias aéreas americanas e europeias até a resolução de problemas de consumidores americanos confusos. Os telefones são transferidos para cá por satélite e cabos submarinos de fibra óptica. Cada um dos amplos pavimentos de um call center é composto por um labirinto de cubículos. Os jovens trabalham em pequenas equipes sob a bandeira da empresa de cujo atendimento telefônico estão encarregados. Assim, num canto pode estar o grupo da Dell, no outro da Microsoft. As condições de trabalho lembram as de uma companhia de seguros comum.
embora eu tenha certeza de que haja call centers que pareçam verdadeiras saunas de 24/7, a 24/7 não é um deles. A maioria dos jovens com quem conversei dá todo ou parte do seu salário para seus pais. Com efeito, o salário inicial de muitos supera a remuneração recebida pelos seus pais ao se aposentarem. Para um primeiro emprego na economia global é uma verdadeira bênção. Eu estava perambulando pelo setor da Microsoft por volta das 18 horas, horário de Bangalore, que é quando a maioria desses jovens inicia sua jornada de trabalho, a fim de coincidir com o nascer do dia no ZEUA, quando resolvi dirigir uma pergunta simples a um daqueles jovens especialistas em computadores, de todas as ligações recebidas naquele andar para ajudar americanos perdidos nas sendas dos seus softwares. Qual tinha sido a mais longa? Sem hesitar, ele respondeu: 11 horas. Pensem, esse é o cenário da globalização. Mas assim, ó, simplificadíssimo, né? Quem quiser ler O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI, Thomas L. Friedman, né? Ele lembra, não sei se ele é parente do Milton Friedman, que criou o neoliberalismo, né? Milton Friedman, eu já expliquei para vocês, criou o neoliberalismo, que é um sistema econômico que vai estar vigorando nesse cenário aqui, onde todo o planeta é comandado por cabos de fibra óptica que viajam por baixo dos oceanos, trazendo milhões de informações, milhões. E aí esse fenômeno dá a impressão de que o mundo é plano, dá a impressão de não existir mais barreiras. As barreiras começaram a ser derrubadas com a queda do Muro de Berlim. E aqui no Brasil, quando chega o governo do Fernando Collor de Mello, que já é plenamente democrático, já está dentro da democracia, o que vai acontecer? O próprio governo Fernando Collor vai derrubar as barreiras da importação e exportação aqui no Brasil. Que barreiras são essas? Não é feita de tijolos como o Muro de Berlim, mas é feita de impostos e taxas e muita burocracia. Então, na época que o frigorífico Vacariense exportava, o senhor Armito Pereira dos Santos tinha que ir a Brasília implorar para exportar. Quando era liberado para ele exportar, não só ele, todos os frigoríficos, né, do estado do Rio Grande do Sul, porque ele estava representando o sindicato dos produtores de carne do estado do Rio Grande do Sul. Ele ia com uma comitiva de empresários, fortes empresários desse ramo de frigoríficos. Quando ele era autorizado, não, você pode exportar, provavelmente existia uma cota, né? Por quê? Porque o governo militar estava privilegiando o comércio interno, o mercado interno. E aí eu quero fazer um parêntese. Eu não estou dizendo que sou contra ou a favor desse mercado interno ou dessa prática externa. Não cabe a mim dizer sou contra ou a favor. Não cabe. O que eu estou é analisando um momento. Em um momento há fortes barreiras, que pode ser representada por muros altos. Você não pode exportar, somente com a autorização do governo. Com a autorização do governo, somente o que ele delimitou. Como é que tu pode exportar? Pagando impostos altíssimos para exportar. Como é que tu pode importar se tem um produto lá fora que você quer muito e aqui não tem? Não é produzido aqui no Brasil, naquela época do governo militar. Somente pagando altíssimos impostos você pode importar. Certo? Muito bem.
é uma realidade que existiu. A realidade atual, as barreiras foram derrubadas no governo Collor. As taxas e impostos, importação e exportação, são diminutas em comparação com aquele momento da intervenção estatal. E há todo um movimento para desintervenção estatal. O que existe? O que é a desintervenção estatal? A desintervenção estatal é o fato de o governo, a mão invisível do governo, intervir o mínimo possível no cenário econômico. É a lei do laissez-faire. Deixe fazer, deixe acontecer. Os empresários que se virem. A concorrência é livre. Mas ninguém contava que lá fora, que lá nos outros países, nós estamos aqui na América, ó. Eu sempre deixo viradinha aqui, ó, nós estamos na América. Ninguém contava que lá na Europa, acho que já está aparecendo a Europa lá em cima, ninguém contava que um paísinho pequenininho, bem menor que o nosso, não sei se não é menor que o estado do Rio Grande do Sul, produzisse carne congelada tão boa quanto, e por um preço bem inferior. Ninguém contava com isso. Então, o que nós viemos trazer nesses últimos vídeos para vocês, explicando o que foi a falência do Friva, em primeiro lugar, uma falência do empreendimento nunca é apenas uma variável, apenas um motivo, apenas um fato. Não, são muitos fatos. Existem os fatos internos, que são onde está a produção. Dentro dessa produção, as variáveis internas, o que envolve? Recursos humanos, relações de trabalho, deixe-me ver, segurança, higiene e saúde, as exigências da inspeção federal, as exigências da inspeção estadual da saúde, equipamentos, manuseio, qualidade, produtividade, isso na produção. Variáveis internas na administração, recursos humanos, relações de trabalho, segurança, manutenção, higiene e saúde e o financeiro. Nós estamos lidando com pessoas. As pessoas têm diferentes valores. Tem funcionários, uma boa parte serão honestos, serão aplicados, serão responsáveis, serão bem técnicos, estarão comprometidos, e tem lá uma parte que não está tão comprometido assim, que não é tão honesto assim, que não está tão preocupado com a qualidade e manutenção desse frigorífico, e sim com desviar recursos para as suas ambições próprias. Vai ter esse tipo de gente no frigorífico vacariense. Muitos trabalhadores honestos com todas as qualidades necessárias, mas alguns desonestos. E vamos pensar que o trabalhador não é só o interno, são aquelas ligações externas também, que nós temos os atravessadores entre os fornecedores de gado e entre o próprio frigorífico. Existe um trabalhador que é autônomo e que faz essa intermediação de compra de gado, o comprador de gado. Esses compradores, muitos serão honestíssimos, muitos cumprirão a sua atividade com esmero, com dedicação, com honestidade, terão os seus ganhos honestos, mas alguns se desviarão e farão negócios mais apropriados para
o seu bolso. Infelizmente é assim. As variáveis externas, a matéria-prima, no caso aqui o gado, o mercado da carne, as exigências, as concorrências, que aumentam muito com o novo modelo econômico com desintervenção estatal, que se chama o neoliberalismo. A concorrência cresce. As variáveis externas encontram-se também os sindicatos, as negociações com os sindicatos dos trabalhadores, as negociações com o governo, o transporte, os clientes, e aí nós temos os clientes internos e os clientes externos. Os clientes do mercado interno, aqui no país, e os clientes do mercado externo, que tem toda uma exigência diferenciada. E aí nós vamos bater com a cultura. E a globalização é muito forte isso. A cultura global é muito diversificada. Se no nosso país nós já temos um território imenso com culturas variadas, vocês pensem em nível global. A quantidade de diversidade cultural. O Friva já lidava com uma exportação para um país determinado, e lidava com a religiosidade. Então era todo um processo diferenciado para exportar carne para aquele país. Agora vocês imaginem em nível global. O mercado como o europeu tinha toda uma exigência. Agora vocês imaginem globalmente, cada um com uma exigência diferente. Então o que eu estou mostrando para vocês, que os motivos para uma falência e para um possível calote é bem mais complexo do que nós pensamos. Bem mais complexo. Bom, então, resumindo, o que vai envolver esse capítulo da globalização é isso. As relações variadas, interna e externamente ao frigorífico. Acompanhe esses últimos capítulos, você vai entender o que aconteceu, que o empreendimento dessas proporções acabou desaparecendo. Desapareceu. Se não tivesse documentado nesse livro e esses vídeos que a gente fez filmando as instalações e a história e imagem do Friva, fotografando as instalações e gravando os depoimentos das pessoas que trabalharam lá, tanto no período anterior à falência como após, se nós não houvéssemos documentado esse objeto de estudos, atualmente, para a geração atual, ninguém saberia que existe. Porque só a história oral, a contação de história dos pais para os filhos, somente isso não dá conta de uma memória, história e patrimônio. Não dá conta por quê? Porque muitas vezes os jovens não têm a paciência de ficar escutando as histórias dos seus pais ou dos seus avós que trabalharam no frigorífico, por exemplo. Isso é um exemplo, né? Esse estudo aqui, ele é um exemplo da importância da história econômica regional. E como uma história econômica regional, ela se expande e se torna global. Quantas outras empresas faliram nessa transição de modelo? De um modelo que usava a intervenção estatal, a intervenção do governo na economia, para um modelo que não quer mais intervenção nenhuma do governo. Há uma mudança muito grande no cenário. Há variáveis múltiplas, imensas. Se haviam variáveis para manter o mercado interno, imagina o mercado global. O mercado comum o mercado interno da carne imagina o mercado global da carne. Tudo que é menor é mais fácil de administrar. Uma cidade é mais fácil de administrar do que um estado é mais fácil de administrar do que um país. Olha o nosso país, que tem proporções
continentais, proporções continentais. A dificuldade que é de administrar um país desse com uma diversidade cultural imensa. E aí nós entramos numa coisa, num detalhe. Não vamos uniformizar essa cultura, porque a diversidade, ela é bonita. A diversidade cultural, ela é frutífera, ela é importante, inclusive para produzir qualquer tipo de produto. É importante a diversidade cultural, ela é frutífera, ela traz novidades, porque imagina um mundo uniforme, imagina todo mundo usando vermelho, ou todo mundo usando verde, ou todo mundo usando amarelo, ou todo mundo usando preto. O mundo é bonito porque ele é colorido, ele é multicolorido. As etnias são bonitas porque elas são multicoloridas. A diversidade é o que traz beleza ao nosso planeta, à nossa humanidade. Se todos nós fôssemos iguais, nós somos semelhantes, porém não iguais. Nós somos semelhantes na maneira de funcionar o nosso corpo, por exemplo. O nosso sangue, todo mundo corta aqui, vai ser vermelho. Mas o bonito é essa diversidade cultural, religiosa, desde que haja respeito. Desde que haja respeito. E quem é que promove esse respeito entre a diversidade cultural, étnica, política, econômica e social? É as ciências humanas. São as ciências humanas, é o papel das ciências humanas ensinar o ser humano a respeitar as diferenças. E com isso eu concluo o vídeo inicial do frigorífico Vacariense. Daqui para frente apresentaremos para vocês a falência do Friva, os percalços dessa falência, o fechamento, a venda e, por final, a transformação de um frigorífico de carnes para uma vinícola que produz vinho. Planta uvas e produz vinho. Um belíssimo empreendimento também, com certeza. Um abraço a todos vocês. Não esqueça de deixar o joinha, se inscrevam no meu canal. Esse canal aqui está ficando cada vez mais interessante. Gostaríamos de lembrar que estamos produzindo a próxima série, que é a Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, cujo primeiro subcapítulo será a Catedral de Pedra Moura. Está quase pronto. Um abraço a todos, não esqueça do joinha. A saga do frigorífico Vacariense. Gráficos do Friva. O período a que se refere é caracterizado pela desintervenção estatal, em 1985 ao 1997, caracterizado pela globalização. Localização geográfica. Podemos ver aqui um mapa localizando Vacaria no extremo sul do Brasil, na América do Sul. Estamos mais ou menos próximos ao Polo Sul, em relação à Europa, que está mais próxima do Polo Norte. Enfim, o Friva no cenário de uma economia globalizada, da ascensão à crise, em 1986 a 1997. Almeida Isabel Carneiro D, 2010, página 94. Fonte Friva, relatório de marketing. O mundo globalizado tornou-se mais aberto e receptivo, mas, além das novidades consumíveis, o exterior está nos mandando quebra de empresas, corte de postos de trabalho e crises financeiras. Singer,
em 1999, página 7. Essa frase refere-se a Paul Singer, que fez uma análise referente ao mundo globalizado. Nesse capítulo abordaremos em síntese a fase do Friva de 1986 a 1997, quando saiu da economia de intervenção e passou a uma economia neoliberal. Num cenário de globalização, o Friva exportou desde 1973, pois havia uma mentalidade voltada a inserir-se na economia internacional, semelhante ao projeto desenvolvimentista, o qual visava inserir os países da América Latina no cenário de uma economia mundial. O objetivo do Friva era o resultado provável da propagação desse projeto. Porém, a partir de meados da década de 1980, a exportação tornou-se uma obsessão em busca de soluções para o problema interno, como consequência de uma economia que se modificou completamente em razão de mudanças na política interna do país. Após a abertura lenta, segura e gradual no período de Geisel e que culminou com Figueiredo, o Brasil passou a viver sua plena democracia. Para isso, no governo Collor, foi feita a mais drástica e revolucionária mudança, a abertura dos portos, pretendendo-se combater os altíssimos preços inflacionários e receber produtos mais baratos e sofisticados do exterior, pôs-se fim ao protecionismo brasileiro ao seu mercado, com o que foi possibilitada a mais desenfreada corrida mercadológica internacional, já vista na história brasileira, ao cenário comercial e industrial do país. O que aconteceu nos últimos anos foi que houve um investimento maciço em tecnologia, sobretudo no período da bolha, quando centenas de milhões de dólares foram investidos na instalação de conectividade em banda larga no mundo inteiro, cabos submarinos, essas coisas. Paralelamente, acrescentou, houve o barateamento dos computadores, espalharam pelo mundo todo, e uma explosão de softwares, correio eletrônico, motores de busca, como a Google, e softwares proprietários capazes de retalhar qualquer operação e mandar um pedaço para Boston, outro para Bangalore e um terceiro para Pequim, facilitando o desenvolvimento remoto. Nas palavras de Thomas L. Friedman, O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI, Rio de Janeiro, Objetiva 2005, página 15. Então, em acordo com Thomas L. Friedman, o cenário global é esse, e é o cenário no qual vai ocorrer a falência do frigorífico Vacariense S.A. e de muitas outras empresas de diversos ramos. As reminiscências transcritas do livro O Mundo é Plano, de Thomas L. Friedman, são apenas detalhes da globalização, pois o que realmente está por trás desse processo é um novo liberalismo econômico, denominado neoliberalismo, o qual só se expandiu em virtude de sua adoção por vários países do planeta, em nome do capitalismo exacerbado. Essa adoção implica muito mais do que tecnologia ampliada, implica a abertura dos portos, é a legislação de cada nação que permite a ocorrência ou não da globalização, facilitada, é claro, pela difusão das novas tecnologias e de sistemas de gerenciamento administrativo e industrial, como o Just-in-Time e o Jidoka, ambos japoneses,
Não só as comunicações via cibernética, mas também a robótica estão sintonizadas para facilitar a globalização, que nada mais é do que a liberdade total para negociar em nível mundial. O just-in-time basicamente significa produzir as unidades necessárias em quantidades necessárias no tempo necessário. Jidoka em japonês significa automação, a qual pode ser interpretada como controle autônomo de defeitos. Ela apoia o just-in-time, por não permitir que unidades defeituosas de um processo precedente sigam o fluxo e atrapalhem o processo subsequente, de acordo com o Manual de Estrutura Completa do Sistema de Produção da Toyota, 1989, página 1. Muito bem. Essa definição do just-in-time é um material remanescente do curso de Administração de Empresas que eu concluí em 1989, quando me formei em Administração de Empresas. Eu já tinha esse manual. Aqui nós temos a foto, então, do senhor Simval Bartolomeu Rodrigues, entrevista realizada por Isabel Carneiro de Almeida em 31 de agosto de 2007. Então, 2007 foi o ano em que foi vendido a massa falida para o senhor Rui Senf. Nesse mesmo ano, eu estava fazendo a pesquisa e entrevistei em 31 de agosto o senhor Simval Bartolomeu Rodrigues. Ele afirma na sua entrevista que até aquele momento não tinha sido vendido e que não havia obtido soluções, né, para o frigorífico vacariense, não havia sido obtida uma solução através do síndico, né, do administrador da massa falida, né, e dos juízes envolvidos no processo, da vara civil, enfim, todos envolvidos nessa questão. Até o momento dessa entrevista não havia sido vendida a massa falida, mas posteriormente a essa entrevista foi vendido nesse mesmo ano para o senhor Rui Senf, que não é o atual proprietário. Ele acabou vendendo para os atuais proprietários, que atualmente têm uma vinícola, a vinícola campestre, que funciona nas antigas instalações do Friva e que foi totalmente remodelada, porque o novo negócio que tem ali é bem diferente, né, de um frigorífico. É uma vinícola, é uma produtora de vinho. Então, o senhor Simval Bartolomeu, com 74 anos, né, me forneceu essa entrevista no dia 31 de agosto de 2007. Ele era economista, consultor empresarial, funcionário da Inspeção Estadual, atuou no Friva em conjunto com a Inspeção Federal, aproximadamente por 10 anos. Ele já é falecido, né? Então, em memória, estamos apresentando, com a autorização da sua filha, Miriam, nós estamos apresentando aí uma parte da sua entrevista, porque não conseguimos, né, infelizmente, nós não conseguimos resgatar do material analógico, né, ficamos apenas com uma parte dessa entrevista, que nós tínhamos a entrevista total, infelizmente, a qual nós colocaremos agora à disposição nesse vídeo sobre a falência. Data em 1987. E até agora, já vão 20 anos, até agora não houve solução para... Já teve 4 leilões judiciais e em todos os leilões não apareceu arrematador, né? Ninguém arrematou. E assim, da origem dos matadouros em Vacaria, assim, qual é o que o senhor tem mais, assim, notícia do mais antigo, assim, que o senhor pegou? O mais antigo que nós tivemos aqui mas ele não era propriamente, era um matadouro meio caseiro, né? Que era aquele cidadão lá. Nessa época não existia nem inspeção veterinária.
a gente só dava o alvará estadual. Ele é... E aí em 75, meados de 75, foi criado aqui pelo Wilson Guinzelli o frigorífico Frango Dia, que era frigorífico de frangos e que funciona até hoje. O frigorífico de frangos e tem inspeção. Começou quando? Em 1975. Ah, Que ele 75. iniciou, tá? E depois nós tivemos na área de carnes bovina o frigorífico Deon, que em 1974, o frigorífico Deon, aqui quem vai para Monte Alegre, logo após o cemitério ali, antes daquele segundo cemitério que nós temos aqui, ainda está funcionando esse frigoríficozinho que era do Deon, agora é do Giroto, agora é frigorífico Giroto. Então ele funcionou a todo vapor até 1979, esse frigorífico lá, o Giroto. Quem iniciou foi o Deon. Tinha o supermercado Deon, era o proprietário. Em 1974 ele iniciou. E ele funcionou a todo vapor até 1979. Em 79 o Giroto adquiriu do Deon esse frigorífico e continuou a inspeção lá. Abates no período da intervenção estatal 1973-1985. Fonte Friva. Tabela e abates. Almeida Isabel Carneiro D, 2010, página 178. Bom, aqui nós temos então o gráfico de abates no período da intervenção estatal, ou seja, quando o mercado interno era priorizado e era um período de ditadura militar, considerado pelos autores aí como a fase do milagre brasileiro. Muito bem. Nós podemos observar, coincidência ou não, com o milagre brasileiro, podemos observar que esse gráfico ele se caracterizou pelo aumento paulatinamente da produção. Quando ele teve alguns declínios, foram leves declínios, mas ele se caracteriza por uma atividade intensa do frigo. Então, em 1973, a gente pode ver ali a barrinha lilazinho, clarinho, 10 mil, um pouco mais de 10 mil cabeças de gado são abatidas. 1974, caracterizada pela barrinha lilás mais forte, já dá um baita salto na produção, vai para 30 mil cabeças de gado. 1975, a barrinha branca já vai a quase 50 mil cabeças de gado abatidas pelo frigo. 1976, a corzinha azul clara, ele vai para mais de 50 mil cabeças de gado abatidas. 1977, a barrinha roxa, ele passa de 60 mil cabeças de gado abatidas. 1978 tem um leve declínio, até aí vinha somente aumentando a produção. Um leve declínio mostra a barrinha cor-de-rosa, mas ele abate mais de 50 mil cabeças de gado. 1979, a cor azul, ele vem novamente a se recuperar e passa das 50 mil toneladas, vai a quase 60 mil toneladas. Aliás, toneladas não, cabeças de gado, desculpem, cabeças de gado. 1980, caracterizado por um azul ali bem clarinho, logo após o azul mais escuro. 1980, ele produz acima de 50 mil toneladas. É um leve declínio, ele fica mais ou menos no nível de 1978, que a barrinha é cor-de-rosa.
Lembrando que é sempre cabeças de gado, se eu falar toneladas, desculpem, é que a gente está acostumado com essa medida geralmente nas tabelas e gráficos, mas aqui é cabeças de gado. 1981, caracterizado pela barrinha azul marinha, e ela se recupera, né? Ela se recupera ali e vai acima das 50 mil, quase 60 mil cabeças de gado. Ela fica ali se equiparando com 1979. Em 1982, ela se recupera bem mais, o FRIVA bate muito mais e chega muito próximo a 60 mil cabeças de gado. Em 83 tem um leve declínio e ele é representado pela barrinha amarela, que aponta ali para um pouco mais de 50 mil cabeças de gado. 1984 volta a se recuperar e abate quase 60 mil cabeças. 1985, caracterizado pela barrinha roxa, ele tem um baita declínio. Mesmo assim, ele ainda abate em torno de 50 mil cabeças de gado. Então, o movimento nessa década de 73 a 83 é de um progresso tremendo. Figura 30, abates no período 1986 a 1997, desintervenção estatal, fonte FRIVA, tabelas de abates. É um gráfico semelhante ao outro, sobre o abate, a fonte é a mesma, é o acervo do FRIVA, mas aqui a característica desse gráfico é que ele oscila muito quanto à produção do FRIVA. O abate em cabeças de gado, ele não é tão uniforme quanto o anterior. Anteriormente, ele ia só progredindo e quando tinha declínios eram leves. Agora se caracteriza, digamos assim, por uma baita diferença. De ano para ano, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, outra hora sobe muito, desce mais, sobe, desce, sobe excelentemente, mas não se mantém, volta a descer, depois tem uma queda incrível em 1991, em 96 volta a progredir, em 97 o abate é muito insignificante e o frigorífico acaba fechando. Então, nós temos ali 1986, ele abate quase 15 mil cabeças de gado. 1987, ele abate pouco mais de 5 mil cabeças de gado. 1988, a barrinha branca, ele abate mais de 20 mil, quase 25 mil cabeças de gado. Mas ele tem um declínio incrível em 1989, abatendo apenas 15 mil, ou seja, diminui 10 mil cabeças de gado. Em 1990, ele continua declinando e abate apenas 10 mil cabeças de gado. Em 1991, ele volta a se recuperar e passa das 20 mil cabeças de gado. Em 1992, caracterizado pela barrinha azul, ele tem um declínio imenso e abate apenas pouco mais de 10 mil cabeças de gado. Em 1993, ele consegue se recuperar e fazer um abate muito grande de mais de 25 mil cabeças de gado. Porém, em 1994, a barrinha azul escuro, ele tem um baita declínio e consegue abater em torno de 18 mil cabeças de gado. 1995, ele declina muito, muito mesmo,
e chega mal, muito mal nessa etapa, abatendo apenas 5.000 cabeças de gado. Em 1996, representado pela Barrinha Amarela, ele consegue se recuperar, uma recuperação astronômica, e mesmo assim ele não chega às 15.000 cabeças. Em 95, caracterizado pela cor azul claro, fosforescente, ele tem um declínio muito grande em 1997, ele não chega a 5.000 cabeças, muito menos do que 5.000 cabeças de gado. Então, esse é o histórico da desintervenção estatal. Contra os números, não tem como a gente dizer que nesse período que mudou o modelo para neoliberalismo e que se caracteriza pela globalização, não tem como a gente dizer que o FRIVA progrediu. Na verdade, ele teve altos e baixos, ou muito alto ou muito baixo. É um abalo sísmico de a decadência total, e ele tem a fechar. Bibliografia: Isabel Carneiro Almeida, Isabel Carneiro B., O Frigorífico nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. Méritos, 2010. Imagens: Acervo Friva Folder de Marketing. Figura 29, gráfico abates no período de intervenção estatal. Figura 30, gráfico abates no período de desintervenção estatal. Todos esses gráficos estão no livro O Frigorífico Vacariense, nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Aqui estão meus contatos para aquisição do livro físico. WhatsApp 51 996 89 90 85. E-mail historialegal2022@gmail.com. Curtam e inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para as notificações. E não percam o próximo capítulo da saga do frigorífico vacariense. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube História Legal, o canal comprometido com a verdade, do regional para o universal.